Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Desafio Diário de Matemática Básica do Pulo do Gato. Eu sou o professor Hércules e pergunto para você: quanto que é 10 mais 4, abre parênteses, 6 menos 2, fecha parênteses, elevado ao quadrado dividido por 2? Se você não sabe o resultado, pause o vídeo, pegue o seu caderno, pegue o lápis, tente resolver essa expressão e em seguida coloque aqui para mim nos comentários qual foi o valor que você chegou e, se você quer resolver, quer verificar o seu resultado, vem comigo! Meus queridos e queridas, notem que nessa expressão temos aqui a soma, temos a multiplicação que está oculta, né? Lembrando que quando não temos nada aqui, quem que é o sinal oculto que está ali escondido, né? É o sinal de vezes. Temos, portanto, vezes, temos subtração, temos o expoente, temos parênteses e temos a divisão. Sendo assim, muitos alunos estão utilizando uma palavrinha para fazer com que eles se lembrem a ordem correta das operações em situações como essa. Que palavrinha que é essa que eles estão utilizando? É o PEMDAS, P-E-M-D-A-S. Por que o PEMDAS? Porque o P é para que eles se lembrem que eles devem eliminar os parênteses, o E para que eles possam se lembrar depois que eliminarem os parênteses para resolverem os expoentes, depois a multiplicação e a divisão na ordem em que elas aparecerem e depois a adição e a subtração também na ordem em que cada uma delas aparecer. Perfeito? Dito isso, pessoal, então vamos seguir aqui essa ordem, né? Vamos eliminar primeiro os parênteses. Eu vou fazer aqui o 10 mais esse 4 que está aqui, vezes o resultado de 6 menos 2. Quanto que é 6 menos 2? Exatamente a mesma coisa que 4. 4 ao quadrado. E vou aqui dividir, né? Colocar dividido por 2. Notem que já eliminamos aqui os parênteses. Vamos então eliminar agora o expoente. Que expoente? Esse daqui, ó. Eu vou repetir esse 10 mais esse 4 vezes o 4 ao quadrado. E quanto que é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes o 4. E quanto que é 4 vezes 4? Sim, exatamente a mesma coisa que 16. Vamos colocar aqui o 16 dividido aqui agora por 2. Aí notem, pessoal, que temos agora temos aqui na ordem, né? Temos soma, temos multiplicação e temos divisão. Aí eu pergunto, quem tem preferência aqui? Multiplicação e divisão, elas têm preferência em relação à soma e devemos resolver quem aparecer primeiro. Dito isso, eu vou repetir esse 10 mais, agora note, eu tenho multiplicação e divisão. Quem eu resolvo primeiro? Como multiplicação e divisão estão no mesmo patamar, ou seja, ambas têm a mesma importância, eu vou resolver quem apareceu primeiro. E quem apareceu primeiro aqui, entre multiplicação e divisão, multiplicação. Portanto, eu vou colocar o resultado de 4 vezes o 16, que é a mesma coisa que 64. Agora, dividido por 2. E, obviamente, entre adição e divisão, quem tem preferência? A divisão. Portanto, eu vou repetir o 10, que devo somar com o resultado de 64 dividido por 2. E qual que é a metade de 64? 32. Agora é só cabecear para o gol. E eu pergunto quanto que é 10 mais 32? Exatamente a mesma coisa que 42. Vou colocar aqui o 42. Perfeito? Aí alguns podem falar, então é a alternativa B? Não, não é a alternativa B. Por que não é a alternativa B? Porque aqui eu tenho na alternativa B 42 elevado a menos 1. E o que significa 42 elevado a menos 1? Primeiro,
Quando não tem nada aqui embaixo, temos o 1, né? Evidentemente, 42 dividido por 1 é o próprio 42. E o que esse expoente negativo diz que eu devo fazer? Ele diz que eu tenho que inverter a base, ou seja, o 1 que estava embaixo vem para cima e esse 42 que está em cima vem para baixo. É só para isso que serve esse menos 1. E evidentemente, 42 é diferente de 1 dividido por 42. Portanto, eu vou eliminar essa alternativa B. E notem que, evidentemente, também a alternativa D, que é 150, é diferente de 42. Portanto, a alternativa B está errada, a alternativa D também está errada. Quais foram as alternativas que sobraram? A A e a C. Vamos verificar uma a uma, certo? Vamos então para a alternativa A. Notem que na alternativa A eu tenho um tal de 6 ponto de exclamação. Isso a gente chama de 6 fatorial. E o que é o 6 fatorial, pessoal? É 6 vezes o 5, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. Quanto que é 6 vezes 5? 30. 30 vezes 4 é 120. 120 vezes 3 é 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1 é o próprio 720. Então aqui já sabemos que o A está errado, porque 720 mais alguma coisa está um valor muito acima do 42. Porém, só por uma questão de curiosidade, eu vou mostrar para vocês o que significa aqui esses 5 hashtag. A gente fala que é 5 primorial. E como que eu resolvo o 5 primorial? Eu pego o 5 e vou pegando os números até chegar ao número 1. Como assim? Eu pego 5, 4, 3, 2 e 1. E agora eu vou pegar apenas os números primos nesse intervalo. E o que é o número primo? É aquele número que só é divisível por 1 e por ele próprio. E de 5 ao 1, quem são os números primos? O 5, o 3 e o 2. O 4 não, porque o 4 ele é um número composto. O 4 dá para dividir por 2, além de dar para dividir pelo 4 e pelo próprio 1. E logo ele não é primo, perfeito? Depois que eu selecionei esses números primos, aqui repito, 5, o 3 e o 2, eu irei multiplicá-los. E 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 2 é a mesma coisa que 30. E notem, se eu somar aqui, 720 mais o 30, 750, e evidentemente não é a alternativa correta. A gente já sabia quando chegou no 720, mas eu fiz esse 5 primorial para você aprender algo novo. Olha só, certo? E para finalizarmos aqui essa questão, lembrando que eu preparei mais 3 expressões numéricas para você aqui nesse vídeo, certo? E se você já está gostando, deixa aquele seu like, deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa resolução que é muito importante para mim. Perfeito? Muito bem. Dito isso, eu vou colocar aqui 6 primorial. Já aprendemos o que é o primorial, né? O que é o primorial? Eu vou pegar o 6 e vou selecionando os números até chegar no 1. Como assim? 6, 5, 4, 3, 2 e o 1. E entre o 6 e o 1 eu seleciono aqueles números que são primos. Como assim? Eu vou selecionar aqui o 5 novamente, o 3 e o 2. E devo multiplicá-los. 6 não é primo, né? Porque dá para dividir por 2, por 3, por 6 e pelo 1, não é primo. O 5 é primo, o 3, o 2 é primo, o 4 não, porque como eu já falei, dá para dividir por 2. E o número primo só dá para dividir por 1 e por ele próprio. Muito bem. 5 vezes 3 vezes 2, a mesma coisa que 30. E notem, pessoal, se eu fizer aqui, 30 mais esse 12, 30 mais 12 é a mesma coisa que 42. E 42, de fato, é o valor que chegamos aqui.
Portanto, 42 é a nossa alternativa correta. Gostou desse vídeo? Deixa aquele seu like, coloque seus comentários, porque a sua opinião é muito importante para mim. Eu preciso saber, por exemplo, qual que é a sua principal dificuldade em matemática, o que você gostou desse vídeo, o que podemos melhorar aqui, ou qual desafio, ou qual tipo de desafio que você gostaria que eu fizesse para você, certo? Dito isso, eu já preparei mais outras expressões numéricas que eu vou descer aqui para vocês. Notem, eu tenho aqui agora essa outra expressão numérica aqui, essa segunda, né, esse segundo desafio do nosso vídeo de hoje, e eu te dou novamente essa orientação. Pause um pouquinho o vídeo, pega o seu caderno, o seu lápis, tente resolver. Depois que você resolveu, seria muito importante para mim que você colocasse nos comentários qual foi o valor que você chegou, mesmo que você tenha encontrado um valor que não está na alternativa. Vamos supor, você chegou em 40. 40 não está na alternativa, põe lá 40, de repente alguma dessas alternativas tem um valor que é o mesmo que 40, é só um exemplo, não é 40, né? Mas faça isso, ok? E se você ainda não é inscrito também no canal, inscreva-se, que é muito importante para você não perder os demais desafios diários também, certo? E os demais conteúdos que eu preparo sempre para você. Feito isso, vamos corrigir? Vamos lá, pessoal! Bem, eu tenho aqui novamente, eu não vou repetir a palavra pendas, porque vocês já guardaram, tenho certeza que você é muito esperto, muito inteligente. O que eu devo fazer aqui primeiro? Eu devo eliminar os parênteses e devo me recordar também que quando não tem nada aqui, qual que é o sinal que está oculto? O sinal de vezes. Então, eu vou repetir aqui, 3 elevado ao cubo vezes, eu vou aqui abrir o parênteses porque eu tenho 3 operações, e dentro do parênteses eu tenho soma, adição, né, e a divisão. E entre a adição e a divisão, quem que tem preferência? Exatamente, parabéns, a divisão. Portanto, eu vou repetir aqui o 4 mais o resultado de 5 dividido por 5. E quanto que é 5 dividido por 5? Exatamente a mesma coisa que 1. Dito isso, eu vou repetir aqui, 3 elevado ao cubo vezes 4 mais 1. Quanto que é 4 mais 1? 5. Vou colocar aqui o 5. E 3 elevado ao cubo, agora eu posso resolver isso aqui. 3 elevado ao cubo é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é a mesma coisa que 9. 9 vezes 3 é a mesma coisa que 27. Muito bem. Vou colocar então aqui, 27 vezes o 5. E agora, meus queridos e queridas, é só cabecear para o gol. Quanto que é 27 vezes 5? Cálculo mental. 20 vezes 5 é 100, né? Guarde esse 100. 7 vezes 5 é 35. E 100, né? Vou colocar aqui, 100 mais 35, 135. Muito bem. Aí você fala, meu Deus do céu, não tem nenhuma alternativa com esse valor. Vamos eliminar aqueles valores que sabemos que são diferentes de 135. Qual? Vamos eliminar aqui, o 150. 150, evidentemente, é diferente de 135. Vamos eliminar 106 elevado a menos 1, que já sabemos, né? Eu vou até pegar outra cor aqui, Sabemos que 106 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 106. Né? 1 dividido por 106, que evidentemente é diferente de 135. Vamos ver a alternativa A agora. E eu já mostrei na expressão anterior que, por exemplo, 5 fatorial, que é esse 5 ponto de exclamação, é a mesma coisa que 5 vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. Mas ali primeiro, já vou na D, na C, né? Não peguei a A, falei A, mas vamos para C, vai. 5 fatorial. 5 vezes 4 é 20,
20 vezes 3 a mesma coisa que 60, 60 vezes 2 a mesma coisa que 120. 120 aqui, e poxa, 120 mais 15 dá exatamente 135, e 135 é exatamente o valor dessa expressão. Portanto, a nossa alternativa correta é o C. E tem um poeta, né, tem um escritor mineiro, que é um dos maiores escritores da língua brasileira, da língua portuguesa, né, que ele fala o seguinte: o importante não é o ponto de chegada, tampouco o ponto de partida, o importante é a caminhada. Então notem, o mais importante do que chegar na alternativa correta foi a gente revisar aqui a importância de saber, por exemplo, a ordem correta de fazer as operações em uma expressão numérica. E a gente pôde também relembrar o que é um primorial, o que é um fatorial. Então tudo isso é muito rico, né? E se você está gostando, deixa aquele seu like, ok? E fala para mim, por que você está estudando matemática? Apenas por curiosidade? Você viu aqui o vídeo e falou, deixa eu assistir? Ou você está se preparando para algum concurso ou para alguma prova? Escreva para mim, é muito importante saber isso, é muito importante para mim saber qual que foi a finalidade para você desse vídeo, certo? E, prosseguindo aqui, vamos pegar aqui mais uma questão aqui, mais uma expressão, e novamente nessa expressão eu vou te dar um tempinho, pega o seu caderno, pega o lápis, resolva ele e em seguida coloque aqui nos comentários. E agora, qual que é a alternativa correta aqui para a nossa terceira expressão numérica? Você acha que vai ser 4? Você acha que vai ser menos 7? Você acha que vai ser a raiz quadrada de 7 ou o 7? Coloca aqui e se agora você quer conferir o resultado, vem comigo. Bem, notem que, como eu já falei anteriormente, né, eu não posso sair resolvendo aqui as operações na ordem que elas aparecem. Eu tenho que obedecer à hierarquia das operações. E notem que aqui eu tenho no fundo uma divisão. Essa barra aqui no meio, né, significa que eu tenho que pegar o resultado do que está em cima e dividir pelo valor que está embaixo. No fundo, essa expressão é uma fração. E a parte de cima da fração a gente chama de numerador e a parte de baixo de denominador. Sendo assim, eu tenho que resolver primeiro o que está no numerador, ou seja, na parte de cima. Vou repetir aqui o 7 e eu tenho que lembrar que entre a adição e a multiplicação, quem que tem preferência? Exatamente a multiplicação. Portanto, eu vou repetir aqui o menos 7 do jeitinho que ele apareceu e pergunto para você, quanto que é 7 vezes 8, né? Muitos memorizam muito bem a tabuada, né? Mas para conferir, às vezes algumas pessoas pensam o seguinte, 5 vezes 8 é a mesma coisa que 40, guardo 40. 2 vezes 8 é a mesma coisa que 16. Aí depois somam o 40 com 16, que dá exatamente quanto? 56. Certo? E agora notem, você tem na parte de cima, no numerador, você tem menos 7 mais 56. E o que eu posso pensar? Eu posso pensar o seguinte, eu tenho R$56 e desses R$56 eu tenho uma dívida de 7. Ou seja, é só fazer 56 menos 7. Eu tenho 56, gastei 7. Sobrou quanto para mim? Exatamente, sobrou 49. E por fim, 49 dividido por 7 é a mesma coisa que 7. Olha que simples, tenho certeza que se você parou o vídeo, você resolveu e você chegou aqui na alternativa correta, que é a alternativa D, certo? E agora temos mais uma questão aqui que eu preparei especialmente para vocês. Se você ainda não deu aquele like, aproveita, já deixa aquele seu like. Se não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder os demais desafios, certo? E, meus queridos e queridas, temos aqui novamente uma expressão, que temos aqui multiplicação, temos aqui expoente, temos parênteses, sabemos aqui a ordem certa das operações,
com o PENDAS, que eu já falei no primeiro item de hoje, né? E te dou a sugestão, pause um pouquinho agora o vídeo, tente resolver sozinho ou sozinha, e se você já fez isso e quer conferir o resultado, vem comigo. Meus queridos e queridas, notem, eu até vou colocar aqui um outro item, porque será que também não é nenhuma dessas alternativas? Ó, vamos colocar aqui NDA. O que é o NDA? Nenhuma das alternativas anteriores, né? Vamos deixar aí. Ou nenhuma das anteriores, né? Muito bem. Notem que, como eu já falei para vocês, quando não temos nada aqui, quem que é o sujeito oculto? O sinal de vezes. Podemos colocar aqui o sinal de vezes. E, pelo PENDAS, temos que eliminar primeiro os parênteses. Sendo assim, repito 2 à terceira, multiplico aqui. E agora notem que dentro dos parênteses temos a soma e temos também a multiplicação. E entre soma e multiplicação, quem que tem preferência? Exatamente a multiplicação. Notem que aos poucos vocês vão deixando de ser dependentes do PENDAS e vão guardando sozinhos aqui a ordem das operações. Mas enquanto isso, pode pensar no PENDAS à vontade, certo? Muito bem. Então vou colocar aqui, ó, 5. Opa, deixa eu pegar aqui a caneta, né? Então vou colocar aqui, ó, 5 mais 3 vezes 5. 3 vezes 5 é quanto? 15. Muito bem. Aqui já eliminei os parênteses? Ainda não. Temos aqui 2 à terceira vezes. Agora sim, vou eliminar os parênteses. 5 mais 15, a mesma coisa que 20. Muito bem. Agora eu posso fazer aqui os expoentes, né? Na verdade, o expoente só tem um. Eu faço 2 à terceira. E o que significa 2 à terceira é 2 vezes o 2 vezes o 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é a mesma coisa que 8. Sendo assim, eu vou ter 8 vezes o 20. E olha como que eu faço esse cálculo mental. 8 vezes 2 é 16. E se eu quero multiplicar por 20, é só acrescentar um 0. Olha que simples. Repito, 8 vezes 20. 8 vezes 2 que é 16. Aí depois só acrescentar um 0. Olha que fácil. Aí novamente você fala, oh meu Deus do céu, não tem nenhuma alternativa com esse valor. Porém, vamos eliminar aqui já todos os que não tem nada a ver com 160, né? 320 não é, 160 elevado a menos 1 não é, repito, porque 160 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 160, que é diferente de 160. E vamos eliminar aqui a alternativa D, 150 é diferente de 160, sobrou quem apenas, meus queridos e queridas? Sobrou aqui o C, mas vamos fazer a conta aqui, né? Porque eu tenho 5 fatorial. 5 fatorial, repito, é a mesma coisa que 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes o 1. 5 vezes 4 é a mesma coisa que 20. 20 vezes 3 é a mesma coisa que 60. 60 vezes 2 é a mesma coisa que 120. 120 vezes 1 é o próprio 120. E notem que aqui temos 5 fatorial mais o 40, ou seja, 120 mais 40, 160. Portanto, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa C, 5 fatorial mais 40, que vai dar 120 mais 40, que é 160. Se você está gostando do vídeo e ainda não deixou aquele like, deixa aquele seu like, que ele vai ser muito importante para mim, certo? E o seu comentário também. É muito importante eu saber o que você está achando dessa resolução, certo? E vamos aqui para mais uma expressão numérica que eu preparei especialmente para você, certo? Cadê o próximo item? Opa, cadê? Vamos ver aqui. Esse de cima aqui, ó.
Muito bem. Nesse último exercício de hoje, temos o seguinte. Eu até vou trazer um pouquinho para cá para não ficar tão ruim para você enxergar. Muito bem. Temos, pessoal, menos 9 elevado ao quadrado mais 3 elevado ao cubo vezes 3 mais 1. E eu pergunto para você, o que a gente tem que fazer primeiro? Eliminar os parênteses aqui. Mas antes eu vou só chamar atenção para algo muito importante. Notem, quando a gente tem menos 9 ao quadrado, isso aqui é diferente de menos 9 ao quadrado. Menos 9 ao quadrado com parênteses é a mesma coisa que menos 9 vezes o menos 9, e na multiplicação menos vezes menos, o resultado fica positivo, então fica mais 81, certo? Diferente de quando não tem os parênteses. Quando não tem os parênteses, fica menos 9 vezes 9, que é a mesma coisa que menos 81. Na multiplicação, sinais diferentes, o resultado fica negativo, certo? Dito isso, então aqui, eu vou colocar aqui, repetir o menos 9 ao quadrado, mais 3 ao cubo. 3 ao cubo vou fazer aqui para você. 3 ao cubo é 3, vezes o 3 vezes o 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é a mesma coisa que 27. Então, vou colocar aqui, ó, mais 27. Quando não temos nada aqui, quem está oculto? O sinal de vezes. Então, 27 vezes 3 mais 1. E 3 mais 1 é a mesma coisa que 4. Muito bem. Dito isso, vamos colocar aqui, ó. Eu tenho 81 negativo, porque menos 9 ao quadrado eu já mostrei, que vai dar menos 81. Menos 81. Mais 27 vezes 4. Como que eu faço esse cálculo mental, né? Multiplicar por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 2 duas vezes, ou seja, 27 vezes 2 vai dar quanto? 54. E 54 vezes 2 de novo vai dar quanto? 108. E notem, pessoal, que aqui eu vou ter então, eu vou ter menos 81 mais 108. E eu posso pensar o seguinte, eu posso pensar que eu tenho uma dívida de R$81 e eu recebo R$108. Se eu tenho uma dívida de 81, recebo R$108, eu vou pagar essa dívida e vai sobrar quanto para mim em dinheiro? Vai sobrar R$27. É a mesma coisa que se eu fizesse, né, 108 menos 81, que vai dar quanto? 27. Aí já sabemos que não é a alternativa B. 8 vezes 3 é 24, também sabemos que não é 24. Sobrou apenas qual alternativa, meus queridos e queridas? Sobrou a alternativa 4 fatorial mais 3. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver, ó. 4 fatorial significa, pessoal, 4 vezes 3 vezes o 2 vezes o 1. 4 vezes 3 é a mesma coisa que 12. 12 vezes 2 é a mesma coisa que 24. 24 vezes 1 é o próprio 24. Portanto, vamos colocar aqui o 24. E 24 mais 3 é, de fato, o 27. Portanto, a nossa alternativa correta é o item A. E se você gostou desse vídeo, deixe aquele seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho e é muito importante a sua opinião. Conte para mim o que você gostou desse vídeo ou o que você acha que tem que melhorar. Dito isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!